Olá, olá, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Para mais uma live, como controlar os seus pensamentos negativos. Então, esse será o nosso tema de hoje. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. E você, se você está pensando durante o dia, no trabalho, em casa, na escola, às vezes surgem pensamentos negativos, pensamentos ruins, então fique ligado porque nós vamos falar sobre isso, como controlar, de onde que vem esses pensamentos, beleza? Então, pessoal que vai chegando aí, boa noite. Então vocês dão aquele sinal para ver se vocês estão me ouvindo. Bate palminha, faz um sinalzinho de fogo, faz um comentário, compartilhe essa live. Tenho certeza que irá ajudar muitas pessoas. Então nós temos aí pessoal no Instagram, beleza? Sejam bem-vindos. Como é que foram a semana de vocês? E aí, pessoal, é possível a gente controlar o nosso pensamento, dominar os nossos pensamentos? Então, são questões que nós vamos procurar responder. Então a Valéria está aí, seja bem-vinda, minha amiga. Mais uma terça-feira, estamos juntos. Legal. Um abraço. E aí, vocês têm alguma... Como é que foi a semana de vocês? Tem alguma notícia boa? Algo para contar? Se vocês tiverem, comente aí, faça um comentário. Eu tenho uma boa notícia. Minha equipe aqui já sabe o que é, né? Ano passado tive uma notícia ruim. Ano passado perdi meu filho, né, em plena aí a situação que nós estávamos vivendo. Mas esse ano vou ser pai novamente. Já temos a Manuzinha, que já está com 4 anos, e agora, em dezembro, vai nascer, se Deus quiser, se Deus permitir, né, o nosso filho aí. Tá? Não sei se é homem ou mulher, ainda está cedo, mas vamos ver aí no decorrer das semanas. Então, essa é a boa notícia. Muito bom começar aí a semana com uma boa notícia. E vocês? Bom, você sabe, antes de começar eu faço aquela nossa recapitulação, faço aquele resumo, né, para ver como é que foi, como que vocês saíram na semana passada. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilhe e deixe seu like, porque quando você deixa seu like, esse vídeo ele vai para frente e pode alcançar mais pessoas, beleza? Então, se vocês estão lembrados, nós falamos sobre o poder da assertividade. Nas lives passadas eu falei um pouco sobre como ser uma pessoa assertiva, assertividade, que
que é uma dos itens que eu trabalho na terapia, nas psicoterapia em grupo, faz uma grande diferença na vida das pessoas. Então, a assertividade, o poder da assertividade, ela fortalece o amor próprio, a dignidade da pessoa. E aí eu falei, para eu exigir respeito, eu devo me respeitar. Entendeu? E eu dei vários exemplos, falei sobre, dei o exemplo da aeromoça, lá no avião, depois falei dos mandamentos que Jesus falou, ama o teu próximo como a ti mesmo, como que eu posso amar o meu próximo se eu não amo a mim mesmo? Também falei dos direitos humanos, que você tem o direito de dizer não, tem o direito de dizer não sei, de ser tratado com dignidade, você tem direito de ter sucesso e ter fracasso. Então falei vários direitos que nós temos, que você tem, né? Eu e você tem. E aí o amor próprio, qual que é a definição do amor próprio? É você se conhecer, se respeitar, se cuidar e se responsabilizar. E depois eu falei também sobre quais são as dificuldades de ser uma pessoa assertiva, está lembrado? Falei lá sobre a culpa, certo? Então, para aquelas pessoas que não assistiram essa live, vai lá no canal, digita o poder da assertividade e você vai ter a live na íntegra. Beleza? Mary Jane, boa noite, seja bem-vinda. Então o pessoal está chegando. Eu me atrasei um pouquinho, mas pode ficar tranquilo que todas as terças nós estamos aqui, a não ser por algum problema maior aí, a gente falte ou aconteça algo, mas todas as terças pode demorar, que nem demorou aí uns 2 minutinhos, mas a gente está firme aqui, beleza? Então, dito isso, feito dessa boa notícia, feito esse nosso resumo, vamos então para o nosso tema de hoje, como controlar os nossos pensamentos. Não é isso? Então, vocês estão todos ligados? Então antes de entrar nesse tema, eu tenho que fazer uma pergunta, né? Quem que é o ser humano? Então, vários cientistas, filósofos, até teólogos já fizeram essa pergunta: quem é o ser humano? Eu lembro que no início da neurociência, as pessoas não tinham ideia, né? O cientista trabalha com hipóteses. Então eles questionavam muitas coisas, né? Então eles pensavam que o ser humano, o centro do ser humano era o coração. Eles começaram a pesquisar, surgiram várias pesquisas. E depois de um tempo, eles mudaram essa ideia, mudaram essa hipótese de que o ser humano é a mente, é a parte do cérebro. E eu faço uma pergunta para vocês. Vocês já viram algum cérebro andando por aí? Andando? Me responde aí para mim. É o desenho do pincel. Você tem um... Pega aquele... Vê se você acha um papel amassado que tá lá. Uma coisa.
E aí, vocês já viram um cérebro andando, sim ou não? Responde aí, comente aí, por favor. O Alex, seja bem-vindo, Alex. José. O Gonçalves. Olá, sejam bem-vindos. Estamos aí, mais uma live. Quem acordou com o papel amassado? Acordou não, é? Então, vou dar um exemplo para vocês. Se vocês nunca viram a Meridiane falou que não, nunca viu um cérebro andando. É verdade, né? A gente não vê, né? O pessoal também do Instagram está acompanhando. Faz um comentário aí, comente. Dá um sinal de vida. Vocês já viram um cérebro andando? Então, eu vou mostrar para vocês. Vamos supor, esse papel é um cérebro, tá? Vocês estão enxergando aí? Então, agora vamos colocar algumas perninhas nesse cérebro, tá? Vamos colocar duas. Então, agora esse cérebro tem duas perninhas. Agora, eu acho que esse cérebro precisa de mais alguma coisa, né? Então vamos colocar dois bracinhos. Agora você vê que esse cérebro, ele tem duas perninhas e dois bracinhos. Vamos colocar dois olhinhos. Vamos arrumar esse cérebro. Agora dois olhos, um nariz. Agora uma boca, senão o cérebro não fala. Não é verdade? Pronto! Então agora esse nosso cérebro, ele tem duas perninhas, dois bracinhos, dois olhos, um nariz e uma boca. Com que esse cérebro parece? Pessoinha. Com uma pessoa. Minha equipe aqui já falou. Então, esse nosso cérebro é uma pessoa. Entendeu? Então, nós somos o cérebro. Entendeu? Então, nós somos um cérebro que temos duas perninhas, dois bracinhos, dois olhos, um nariz e uma boca e ouvidos. E eu digo mais, nós não somos o cérebro, só o cérebro. Eu e você somos o que circula dentro do cérebro. Nós somos o pensamento. Então, eu e você somos o pensamento. Desde o momento que nós acordamos, nós estamos pensando a todos os momentos. Então, nós podemos realizar aquilo que pensamos. Nossos pensamentos, eles podem se tornar realidades. As invenções, muitos homens tiveram ideias, pensamentos, imaginaram coisas e construíram, realizaram coisas através do quê? Do pensamento. Então, hoje, antes que a ciência tinha que o ser humano, o centro do ser humano era o coração, era o órgão principal, depois pensaram que era o cérebro e hoje o ser humano é o que? É o que circula dentro do cérebro. O ser humano é o pensamento. E para você ver, hoje, como a nossa ciência está avançada, que se você perder um braço, se você cortar o seu braço em algum acidente, e você imediatamente levar você e o seu braço no hospital para o médico fazer a cirurgia, o médico ainda consegue reconstruir, fazer a cirurgia e colocar o seu braço.
Em algumas situações, quando a pessoa perde uma perna, a pessoa consegue colocar uma perna mecânica, um braço mecânico, consegue fazer transplante de órgãos para você ver como que a ciência está avançada. Mas eu te digo, a pessoa consegue fazer transplante de cérebro? Ainda não vimos ainda, né? Entendeu? Mas nós somos o que circula dentro do cérebro. E o que é o pensamento? Então, o pensamento, ele está localizado aqui na parte do nosso cérebro, na nossa mente, processo, vamos dizer, faz parte ali do processo mental, do sistema mental, onde nós temos aí a imaginação, a criatividade, a decisão, a vontade, o senso crítico, raciocínio, a memória, o discernimento, a percepção. Então tudo faz parte do processo mental. E quem foi a primeira pessoa que começou a trabalhar os pensamentos, a falar a respeito dos pensamentos? Bom, isso começou com um médico, Aaron Beck, lá na década de 70, um norte-americano. Ele é um médico psicanalista, né, porque ele está vivo até hoje. Ele estava tratando um dos seus pacientes, né, fazendo psicanálise, e ele começou a perceber que o seu paciente, ele tinha muitos pensamentos irrealistas, pensamentos negativos, pensamentos disfuncionais. Quando eu falo aqui pensamentos disfuncionais, eu estou querendo dizer que é pensamento negativo, que é um pensamento distorcido, que é um pensamento fraco. Tá? Então, quando eu usar algum desses termos, eu quero dizer que são a mesma coisa, tá? São sinônimos. Então, esse médico psicanalista, ele começou a tratar esses pacientes depressivos e ele começou a questionar esses pensamentos que esses pacientes estavam tendo. E quando esses pacientes começaram a questionar, analisar e avaliar esses pensamentos, eles começaram a melhorar os seus sintomas. Entendeu? Então, a primeira pessoa que começou a investigar, a trabalhar essa questão dos pensamentos foi o Aaron Beck. Aaron Beck, ele está vivo até hoje lá nos Estados Unidos, tem 99 anos. E a sua filha hoje trabalha assumiu, né, o Aaron Beck tem um instituto de terapia cognitiva comportamental e a filha dele assumiu essa instituição e ela também é psicóloga, tá formada, doutora. Então, na década de 70 que ele começou a trabalhar e surgiu a terapia cognitiva comportamental. Depois que Aaron Beck começou a trabalhar com isso, começou a desenvolver essa terapia, surgiram várias outras depois. Terapia racional emotiva, terapia comportamental dialética, terapia processamento cognitivo, análise cognitivo-comportamental, enfim, surgiram diversas técnicas que está próximo ali também, que está ligado à terapia cognitiva comportamental. E ele desenvolveu essa terapia porque o nome mesmo já fala, né? Terapia cognitiva comportamental. Então trabalha tanto o pensamento quanto o comportamento. E só lembrando, qual que é a estrutura psíquica? Nós falamos isso em outras lives, mas sempre é bom a gente relembrar, às vezes, para ficar... refrescar na memória. Tá? Então, os nossos comportamentos... Qual que é a estrutura psíquica? Qual que é a estrutura psíquica? Que os nossos comportamentos e sentimentos, eles são influenciados pelos nossos pensamentos. Então, os nossos pensamentos,
eles têm primazia sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. Então, os pensamentos sempre vão estar acima. Então, o que nos afeta não são os acontecimentos, não são os eventos. Entendeu? É a forma como eu interpreto, como que eu estou vendo, enxergando essa situação, interpretando. Entendeu? Então, os nossos comportamentos são influenciados pelos nossos pensamentos. Pensamentos automáticos. Então, o que seria? Então, nós temos 3 níveis de pensamentos: pensamentos automáticos, as crenças intermediárias e as crenças centrais. As crenças automáticas, o que seria aí? Por que nós chamamos de pensamentos automáticos? Porque os pensamentos automáticos, todas as pessoas têm esse pensamento automático, e eles fluem espontaneamente na nossa cabeça. Só que são pensamentos breves. E na maior parte do tempo nós não temos consciência desses pensamentos, porque nós estamos prestando mais atenção aonde? Nas emoções. E é claro que a pessoa só vai ter consciência quando o terapeuta começar a questionar. Claro que no início talvez não seja fácil para a pessoa começar a identificar, a invocar esses pensamentos, mas com um pouco de treino a pessoa já consegue já identificar, já trabalhar esses tipos de pensamentos. E o que acontece? Vamos lá, Alberto, tá, você já falou dos pensamentos automáticos que todas as pessoas têm, eles fluem espontaneamente eles vêm rápidos, eles são breves. E como que você identifica esses pensamentos? Que pensamentos eu tenho que identificar, eu tenho que trabalhar? Veja, não é qualquer tipo de pensamento que eu avalio, que eu analiso. Não. Quais são os tipos de pensamentos, então? São aqueles pensamentos disfuncionais, entendeu? Os pensamentos negativos. Os pensamentos que estão distorcendo da realidade. Os pensamentos que emocionalmente são angustiantes. São aqueles que estão interferindo no seu dia a dia para atingir os seus objetivos. Entendeu? Então não é qualquer tipo de pensamento que nós vamos analisar. São aqueles disfuncionais, aqueles que estão distorcendo da realidade. Aqueles que está difícil, aqueles que são difíceis, que interferem no seu dia a dia, entendeu? Para você atingir os seus objetivos. Vou dar um exemplo. Então, as pessoas, não é porque eu penso que eu estou pensando dessa maneira que é necessariamente verdade. Nem todos os pensamentos, para eu analisar, quando eu analiso e avalio, eu verifico se tem validade, entendeu? Se é um pensamento real, se é funcional. Mas às vezes as pessoas estão acostumadas e aceitam todos os pensamentos sem alguma reflexão ou avaliação. Então, pensamentos... Como assim tem validade? Na minha equipe aqui está perguntando aqui, como assim tem validade o pensamento? Tem valor, é isso? Não, assim, quando eu avalio o pensamento, a gente avalia na questão... Eu não ia entrar nesse detalhe, mas assim, a gente avalia o pensamento se ele tem validade, utilidade ou com respeito à conclusão. Então são duas análises que nós fazemos, os terapeutas cognitivos. Se ele tem validade, utilidade e se ele
tem uma conclusão funcional, tá? Então, só explicando aqui, mas... então, as pessoas, eles têm pensamentos, eu sou feio, não vou passar no vestibular, as pessoas não gostam de mim, então as pessoas podem ter, durante o dia, ter diversos pensamentos negativos, como esses que eu disse. E aí vamos supor, deixa eu pegar um livro, vamos supor que você está com um livro de inglês, você está... Aqui nós temos uma professora de inglês, né? A Mary Jane. Então, vamos supor que você lá está estudando um livro, quer aprender inglês, quer aprender um idioma, e você pega um livro para estudar, e aí o que você pensa? Eu não entendo isso. Então você começou a folhear o livro, a começar a estudar, tá nos seus primeiras aulas, e aí você fala, eu não entendo isso. Só que esse pensamento, ele pode se tornar mais disfuncional, ir para o extremo. Como você pode dizer, eu nunca vou entender isso. Você viu que já mudou a entonação, já mudou a frase? Eu nunca vou entender isso. Esse é um pensamento disfuncional. Como que você nunca... Então, quer dizer, você está generalizando, está colocando que você nunca vai entender isso. Ou seja, a pessoa ela tem que começar a questionar, a perguntar e a procurar uma resposta adaptativa. Quando eu falo adaptativa, funcional, mais real. E por que não uma resposta positiva? Porque nem toda resposta ou pensamento positivo é funcional, é real. Tá? Por exemplo, minha mãe faleceu. Fique alegre, não fique assim, não fique... Pode ser positivo, mas não é funcional. Se minha mãe faleceu, algum ente querido meu faleceu, como que eu vou ter pensamento positivo? Não ficar triste? Claro, é natural, normal eu ficar triste. O estranho seria o oposto, eu não ficar, entendeu? Não passar por esse luto. Então, às vezes, o positivo ele não é funcional. Então, uma resposta adaptativa é uma resposta funcional, realista. Então, como que ficaria essa frase se fôssemos procurar uma resposta adaptativa? Não é necessariamente verdade que eu nunca vou entender isso. Estou tendo algumas dificuldades agora, mas se eu reler e estudar mais, pode ser que eu entenda mais tarde. Entendeu? Percebeu como eu construí, eu procurei uma resposta alternativa, uma outra opção. Então, não é necessariamente verdade que eu nunca vou entender isso. Eu estou tendo dificuldades agora. Se eu reler, estudar mais, eu posso entender isso, com certeza. Entendeu? Então, essa é uma resposta alternativa que eu encontro para esses pensamentos negativos. Eu tenho que questionar, perguntar, será que tem algo além disso? Tem, por exemplo, geralmente as mães que têm filhos que estudam à noite, e às vezes o filho demora um pouco para chegar em casa, o que a mãe pensa? Qual um dos pensamentos que a mãe pensa? Aconteceu alguma coisa de errado com meu filho, não chegou até agora. Então ela pensa o quê? De forma negativa, mas ela poderia pensar de outra forma. Não, ele não chegou ainda porque... Não chegou ainda porque foi levar um amigo em casa, foi levar a namorada, ficou conversando com a professora, então já ele está chegando.
Então, pensar de forma alternativa, pensar em outras respostas, outras alternativas. Beleza? Pessoal chegando. Então aí a Denise Ramiro falando, seja bem-vinda. Nós estamos aquecendo ainda, né? A Mary Jane. Mary Jane fazendo a pergunta, vamos ver se no final a gente procura responder. Então ela falando, a intensidade pode chegar ao extremo, né? Então é importante analisar os nossos pensamentos, sim, a gente... comentário da Mary Jane, sim, às vezes a pessoa tem um pensamento negativo e esse pensamento ele pode se intensificar, né? Chegar ao extremo mais ainda. E a gente tem que analisar como que tá indo esses pensamentos negativos. Então a gente tem que analisar, verificar, questionar. Por que eu estou pensando dessa maneira? Não existe outros pensamentos, outros pensamentos alternativos? Eu já fiz, tem alguns exercícios que eu passo para os meus pacientes, ele verificar o quê? Verificar as evidências a favor e evidências contra esses pensamentos. Tem alguma evidência que aponta que esse pensamento é verdadeiro, é real? Então me dá evidências, me dê fatos. Tem evidências contra esse pensamento? Então me dê fatos, né? Não interpretações. Então a gente tem que analisar. Realmente o pensamento ele pode se intensificar, sim. Vamos fazer um pequeno exercício? Então quero fazer uma pergunta para vocês. O que aconteceu dia 11 de setembro de 2001? Vamos lá, menos de um minuto para vocês responderem. Vê aí, equipe, o que o pessoal está falando? O que aconteceu dia 11 de setembro de 2001? Tem que atualizar. Sabe, eu não consigo ver aqui. Vê aí. Quem sabe, responde aí. Ó, o pessoal falando aí. Ataque às Torres Gêmeas, exatamente. Teve ataque nos Estados Unidos, as Torres Gêmeas caíram. E o que aconteceu dia 19 de dezembro de 2014? Vamos lá, um minuto para vocês responderem. O que aconteceu dia 19 de dezembro de 2014? Então veja que eu procurei trazer uma data mais próxima. Tem que atualizar essas datas. Então você viu que trouxe uma data aí de 20 anos atrás e vocês ainda conseguiram lembrar. Pessoal do Instagram, comente aí, por favor. Poste aí o que vocês acham que aconteceu. Alguém arriscou? O Brasil ganhou o título no surf. Aí, ó, teve uma nossa querida Denise acertou. Mas é difícil a pessoa acertar essa resposta. Então, 2014, dia 19 de dezembro, realmente o Brasil teve o seu primeiro título no surf mundial com o Gabriel Medina. Nosso... mora em Maresias, aqui em São Paulo, Gabriel Medina, né? E realmente o Brasil lutava tanto para ganhar um título e nunca ganhou. Em 2014 ganhou
depois ganhou novamente, Gabriel Medina foi bicampeão, e agora nós temos 3 títulos mundiais no surf com o Ítalo Ferreira no ano passado. Mais um brasileiro ganhou. Mas por que eu faço esse exercício? Para mostrar como que é a mente humana. A mente humana, meu amigo, ele é muito fácil. O ser humano, ele lembra... Por que o ser humano, ele lembra muito das coisas negativas, das coisas ruins, dos desastres? E é mais difícil lembrar das coisas boas. Por quê? Porque essa é a mente humana. Então, é muito fácil... isso está no nosso DNA, é muito fácil. Quando alguém pisa no seu pé, você quer o quê? Já reclamar, já revidar. O ser humano, ele é vingativo, ele guarda mágoa, ressentimento, ele não pode perder, ele quer, como diz, né, o jeitinho brasileiro, ser malandro, quer levar vantagem. Então, quer dizer, é muito fácil falar mal dos outros, fazer mal aos outros, falar negativo, ter pensamentos negativos. Então, nós temos, já sabendo disso, que é muito mais fácil pensar negativo, então nós temos que cuidar da nossa mente, dos nossos pensamentos, a desenvolver, a treinar, exercitar o nosso pensamento, a ter um pensamento correto, um pensamento mais saudável. Ter pensamentos mais fortes, determinados, e isso não vem por acaso. Se buscarmos lá na Bíblia, o apóstolo Paulo, o que o apóstolo Paulo já dizia? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Então ele já mostrava esse combate, né, esse combate entre essa dualidade, esses dois pensamentos. Quer dizer, a coisa boa que ele queria fazer, o bem, ele não fazia, ele fazia o mal. Entendeu? Então tem essa dualidade no ser humano. Então e é assim, a gente vai até o fim combatendo essa dualidade. A gente tem que exercitar, a praticar, a pensar correto, a pensar funcional, a pensar positivo, a ter um pensamento mais otimista, entendeu? Por vezes, tem dia que a gente é tomado por esses pensamentos e às vezes esses pensamentos querem dominar a gente. Beleza? Não sei se vocês sabem, em 2017, complementando a isso que eu estou dizendo, quero dar um exemplo. Em 2017, uma quadrilha cavou um túnel para roubar a sede do Banco do Brasil. E a polícia ela já estava investigando essa quadrilha já há algum tempo. Então eram 20 pessoas envolvidas, tinha 20 pessoas envolvidas e a polícia conseguiu prender 16 pessoas. Mas o que muito interessante a respeito dessa prisão desses ladrões, de tamanha organização, eles eram muito organizados, ousados. Esses 20 ladrões, eles investiram 4 milhões só para cavar esse túnel. Eles cavaram 500 metros em 4 meses. Então, eles tinham equipamentos de alta qualidade, eles tinham uma organização e fizeram um trabalho excelente. Cavaram um túnel em pouco tempo. E eu estava até, eu lembro desse caso, eu estava conversando com meu pai e falei, ó, tá vendo, o governo fica 15, 20 anos para fazer um túnel, gasta bilhões e ainda não termina. O túnel ainda fica inacabado. Agora, esses caras cavaram um túnel em 4 meses e com pouco investimento, não gastaram tanto. Mas enfim, eles foram presos
E a ideia deles, claro, se eles investiram 4 milhões, a ideia deles era roubar 1 bilhão de reais dentro dos cofres aí do Banco do Brasil. Mas a polícia estava atenta e capturou esses ladrões. Então, qual a lição que eu tiro disso? Você vê que não é fácil, nada é fácil. O seu trabalho, o seu estudo, tudo que você conquista não é fácil. Até para ser ladrão não é fácil, entendeu? Tem que ter criatividade, tem que ter esforço, dedicação. Ou seja, a mesma coisa para os nossos pensamentos. Se eu quero ter um pensamento correto, um pensamento saudável, um pensamento forte, determinado, um pensamento funcional, um pensamento que não me traga problemas de saúde, eu tenho que me esforçar, me dedicar a exercitar esses pensamentos de forma correta. E como que a gente alimenta esses tipos de pensamento? Como que a gente alimenta, quero dizer, o pensamento? Quando uma criança nasce, vamos dizer que ela é como uma folha em branco. Então, tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, tudo que a gente lê, está fazendo parte, está contribuindo para construir os nossos pensamentos. Tudo o que a gente vivencia, experimenta, através da senso-percepção, né, através do que eu falei dos canais da senso-percepção, nós estamos construindo os nossos pensamentos. É dessa forma que a gente vai construindo os nossos pensamentos. Então, à medida, aquilo que eu me dedico, aquilo que eu contemplo, eu vou sendo transformado naquilo que eu estou contemplando, aquilo que eu passo tempo. Entendeu? Então, que tipo de coisas que eu estou assistindo, que eu estou lendo? Você sabe que uma das coisas que mais traz perturbação para a mente humana tem sido os conteúdos de violência e sexo, que geralmente a gente assiste mais nos meios de comunicação. Então, esse tipo de conteúdo, eles estão trazendo muitas perturbações para as pessoas. Ou seja, o comportamento da pessoa ela é só um reflexo daquilo que está dentro dela, dentro do pensamento dela. Por isso que os jornais hoje mostram tantos homicídios, confusões, conflitos, desastres, crimes, porque está sendo um reflexo daquilo que a pessoa está alimentando. O que nós estamos alimentando? O que nós estamos alimentando na nossa mente? O que você está alimentando na sua mente? Que tipo de conteúdo você está alimentando? E eu vou falar mais para frente como que você pode exercitar a sua mente, trabalhar a sua mente, alimentar a sua mente com coisas boas, tá? Mas isso um pouco mais para o final. E eu quero trazer aqui o que a Bíblia fala a respeito dos pensamentos. A Bíblia trata desse respeito. Uma vez uma pessoa perguntou a respeito disso. Será que a Bíblia fala disso? E eu vou dizer para você que fala. Fala a respeito sobre os pensamentos. Aliás, a Bíblia fala de muitas outras coisas. Não só da parte psicológica, a parte dos pensamentos. E eu quero citar aqui para você um verso que está lá em Provérbios. Se você tem algum livro, alguma Bíblia próxima a você, você pode pegar
Provérbios 4, 23, guarda o teu coração, pois dele procede as saídas da vida. Olha que verso interessante. O que a Bíblia está falando? Guarda o teu coração, pois dele procede as saídas da vida. E por muito tempo eu fiquei pensando a respeito desse verso, desse texto. O que esse texto quer dizer? O que a Bíblia quer dizer com esse texto? E eu realmente não entendi o que esse texto queria dizer. Então, pedi iluminação, falei, Senhor, me dá sabedoria. Como que eu posso entender esse verso? E como você sabe, a resposta está na Bíblia mesmo. Então, a Bíblia, ela faz a pergunta e ela também tem as respostas. E Deus, graças a Deus, louvado seja Deus, e Deus me deu essa resposta. Porque eu busquei, eu fui atrás. Está lá em Mateus 15, 19, tem outros versos diversos, tá? Mas eu quero só citar esse. Olha o que fala esse verso. Pois do coração procedem os maus pensamentos, assassínio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. Ou seja, o coração, vamos fazer uma análise. O coração, é claro que associamos o coração à emoção, ao sentimento, e no entendimento hebraico, que foi a Bíblia foi escrita, no entendimento hebraico, eles procuravam entender o que? O ser humano de forma integral, de forma holística, o mais íntimo do ser humano. Entendeu? E você vai ver muitos versos falando a respeito do coração. E o coração quer dizer o quê? O coração significa a mente. Entendeu? E isso para mim fez toda a diferença. Como o verso diz, pois do coração procedem maus pensamentos. O coração não pensa, quem pensa é a mente. Então ele está fazendo uma associação com a mente. Tem algo mais íntimo do que o pensamento? E aí, o que vocês acham? Não tem, entendeu? Então, a Bíblia mesmo fala para a gente cuidar da mente, porque ela procede às saídas da vida, é o pensamento que vai gerar um comportamento, que vai gerar uma emoção, que aí vai criar os hábitos, com a repetição desse comportamento, vai criar um hábito, e com a criação desses hábitos, nosso caráter será formado. Então, tudo começa com o pensamento. E outro verso, vamos para outro verso. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que esse verso também quer dizer? Cansado. Esse é um verso que Jesus estava falando ali para os seus discípulos. Cansados, sobrecarregados. Em outras versões fala sobre cansados e oprimidos. É claro, a gente sabe que Deus ele é onipresente, onisciente, onipresente, onisciente, onipotente. Então, ele criou o ser humano, ele sabe das nossas dificuldades, das nossas lutas. Então, ele sabe o que está nos oprimindo, o que mais cansa a gente. Só que Jesus Cristo, ele não está falando do cansaço físico, não está falando do trabalho
do trabalho físico. Você pode ter uma experiência, né? Quando você vai fazer uma caminhada na praça, no parque, ou arrumou alguma coisa em casa, fez alguma mudança, fez uma faxina. A gente fica cansado. E quando a gente vai dormir ou descansar, a gente acorda outro dia renovado, relaxado, né? Nossa, descansei, estou renovado. Mas Jesus não está falando a respeito do cansaço físico, do trabalho físico. Está falando do trabalho da mente, do cansaço da mente, da opressão da mente. Quantas pessoas estão sobrecarregadas mentalmente com pensamentos negativos, pensamentos depressivos, pensamentos ansiosos, pensamentos com mágoas, com ressentimentos, com culpa. São isso que realmente vai minando a força vital da pessoa, vai minando a vida da pessoa, vai esgotando a vida da pessoa. Então, são os pensamentos negativos, são as questões que nós estamos colocando aqui na nossa mente. Outra questão que Jesus fala da questão da mente, questão psicológica, mas também fala da questão da alma. Qual é a questão da alma? São os pecados. É o que mais pesa na vida dos seres humanos, é o pecado. O que é o pecado? O pecado é transgredir a lei de Deus e contra a vontade de Deus. Tá? Então veja, se eu sei que... Então é essa questão, e muitas pessoas estão sofrendo, e Deus tem poder para nos perdoar. Perdoar a mim, perdoar você, entendeu? Mas o pecado é o que tem esgotado também a vida das pessoas. Pessoas que às vezes o pessoal cometeu um erro, acha que não tem perdão, cometeu algum crime, algum homicídio, entendeu? Ressentimentos, pensamentos de vingança. Então, tudo isso tem travado, prejudicado a vida da pessoa, a saúde dela. E, prosseguindo no verso, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos complementar esse texto. Por que Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo? O que quer dizer jugo? Então, explicar para você, pessoal. Então, vamos supor, o jugo, no tempo de Cristo, o jugo ele é um instrumento para aliviar a carga do animal. Então, geralmente, as pessoas utilizam o animal para carregar a carga. Então, vamos supor que ele tem esse jugo, esse instrumento que vai nas costas do animal, e aí você consegue colocar as cargas, né? Uma carga de um lado e outra carga de outro lado. Então o animal consegue carregar essa carga, entendeu? Sem ser um fardo, sem ser com tanto peso, entendeu? Então o jugo, ele serve para isso, e Jesus está falando, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O que Jesus quer dizer aqui? Porque ele falou lá, vinde a mim. Vinde a mim, você que está cansado. Eu sei qual que é o seu problema, eu sei por que você está cansado. Mas eu quero te dar alívio. Entendeu? Eu quero te dar alívio. Você vai encontrar descanso para a vossa alma. O jugo e suave de Jesus, o que é? É a maneira de Jesus,
a maneira de Cristo, a maneira de Jesus viver. É o estilo de vida inteligente de Deus. É o estilo de vida inteligente que Deus quer para os seus filhos. Entendeu? Aí sim vai ficar fáceis as coisas. Não vai ser um fardo. Você vai conseguir viver nesse mundo. Ah, Alberto, eu tenho muita coisa ruim, tenho muitos pensamentos ruins, é muita desgraça. Sim. Deus, ele nunca mentiu para os seus filhos, nunca falou nada ao contrário disso. Ele falou, não, você vai ter problema, mas tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, no mundo nós vamos ter. Mas quando eu tenho esse jugo de Cristo, eu tenho essa maneira de viver de Cristo, não a maneira como eu quero, o fardo fica leve, as coisas ficam fáceis. Então as coisas que eram difíceis antes, começa a ser fáceis. Entendeu? Então às vezes a pessoa é uma coisa simples, fácil, e a pessoa complica. E hoje as pessoas, elas não querem viver o estilo de vida inteligente de Deus. As pessoas estão vivendo um estilo de vida diferente. Totalmente um estilo de vida autodestrutivo. Aquele que prejudica a própria vida dele. Ou seja, hoje a pessoa toma remédio para tudo. A pessoa precisa... ele não sabe se relacionar mais com as pessoas, ele não sabe se alimentar, ele não sabe se divertir, ele não sabe descansar, ele não sabe trabalhar, entendeu? Ele não sabe se alimentar, ele desaprendeu muitas coisas. E por isso que o próprio estilo de vida do ser humano traz doenças para ele. O horário que ele precisava descansar, ele está trabalhando. O horário que ele deveria trabalhar, ele está descansando. Então, quer dizer, uma inversão total das coisas. E é evidente, a pessoa vai ficar doente. Entendeu? Eu vou dar um exemplo para você. Já tivemos pesquisas das pessoas que trabalham em fábricas, em turnos diferentes, notaram que as pessoas começam a desenvolver depressão, o humor dela começa a mudar, transformar. Pessoas que uma semana trabalham de dia, outra semana trabalham à tarde, outra semana trabalham à noite. Então, realmente isso faz mal para o ser humano. É claro, estou falando na questão de pessoas que podem escolher a sua profissão, podem escolher o que trabalhar, mas às vezes a pessoa não tem opção, não pode escolher, mas que isso não seja, que a pessoa não trabalhe eternamente nessa situação, porque ele vai prejudicar a vida dele, vai prejudicar a saúde dele. Eu falo porque eu já trabalhei durante a noite, e é muito ruim, porque você fica irritado, mal-humorado, ou seja, mexe com o seu humor. Então já temos pesquisas falando a respeito, quando a pessoa tem um ritmo circadiano, que é esse ritmo biológico da pessoa, está bagunçado, a pessoa começa a desenvolver depressão, começa a desenvolver transtorno de humor, o humor dele começa a oscilar, entendeu? Então é isso, Jesus Cristo está falando para a gente viver o seu estilo de vida inteligente. A sua maneira de viver é suave, ou seja, uma maneira humilde, né? Não querer se exaltar acima das pessoas, porque ele mesmo sendo Deus não quis ser igual a Deus, beleza? E para a gente indo para o final, pessoal, vocês estão entendendo aí? Quero saber, antes de a gente finalizar, quero saber se vocês estão entendendo. Entendeu? Dá um joinha aí e fala, entendi, para saber que vocês estão me acompanhando, senão...
Tiago Brandini, seja bem-vindo. Tiago, outro Tiago Loureiro. Então a Denise falando aí, consciência da carne gera o pecado consumado para a culpa que carregamos, às vezes por anos. E Deus fala, aprendeis, né, de mim, que sou manso e humilde, meu fardo. Isso. A gente tem que aprender de Deus. Aprender com Jesus. E aí, vocês estão entendendo? Dá um joinha aí para saber. Pessoal aí, então aí. Beleza, o pessoal tá vivo, tá entendendo. Tá? Então é isso aí. Então indo já para a parte final. Tá um pouco de delay, né? Delay. Nosso, aqui no YouTube, no Instagram também. Só demora um pouquinho a responder. Entendeu? Então você viu, procurei trazer, né, o que a Bíblia fala a respeito do pensamento. Podemos dominar, podemos controlar, sim. Então nós temos que estar atento àquilo que podemos fazer. Isso está no nosso poder, está no nosso controle. Podemos dominar, controlar o nosso pensamento. O que nós estamos assistindo durante o dia? Entendeu? Então a gente tem controle sobre isso, sobre o que a gente está enxergando. É algo que vai me fazer bem? Vai me trazer algum proveito? Vai me ajudar em alguma coisa? É algo positivo? Então eu tenho que pensar nisso. Senão, somente estará poluindo a minha mente, poluindo a minha moral. Entendeu? E pelo contrário, vai fazer mal a mim mesmo. Então, resumindo, os pensamentos ele influenciam o modo como nós comportamos e o que escolhemos fazer e não fazer. Segundo, é muito fácil pensar negativamente. Você viu o quanto é fácil. Né? Basta alguém pisar no seu pé, você já quer descontar, revidar. Ou alguém fez um mal para você, você já pensa em revidar. Você não pensa de outra maneira, né? Por que será que a pessoa está fazendo isso? Enfim, a maioria das pessoas reagem dessa maneira. E se quisermos ter pensamentos saudáveis, fortes, determinados, corretos, temos que exercitar e praticar. Beleza? Então para a gente finalizar, Alberto, como que eu desenvolvo um pensamento forte, pensamento determinado? Como que eu posso já estar exercitando esses meus pensamentos? Pensamentos que sejam pensamentos otimistas, pensamentos proativos, não é? Então eu vou deixar um verso também da Bíblia, que diz assim, que está lá em Filipenses 4:8. Você viu quanto que a psicologia tem muita semelhança aí com alguns versos da Bíblia? Então, a psicologia falando de outra forma, que a Bíblia já dizia já há muito tempo. Então, Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor nisso, pensai. Então, esse é um ótimo texto para a gente começar a exercitar e praticar os nossos pensamentos. Então, você tem que fazer essa pergunta para você. Eu tenho que fazer essa pergunta para mim todos os dias. Será aquilo... como que está a qualidade do meu pensamento? Como que está a qualidade do meu pensamento hoje? Eu estou pensando em algo que é verdadeiro? Porque se alguém for fazer fofoca para você, já corta. Fazer fofoca, falar mal dos outros. Então isso não faz bem. Entendeu? É honesto?
é justo, então isso é puro, então isso a gente pode pensar nisso em todas as esferas da nossa vida. Entendeu? A gente pode pensar nisso usando esse verso. Então eu não vou dizer para você o que você tem que ler, o que você tem que assistir, que música que você tem que escutar. Entendeu? A gente sabe que tem as músicas que estão em vigor hoje no Brasil são péssimas, são ruins, que degrinem, né, a imagem da mulher, enfim, muitas outras coisas que a música, essas letras dessas músicas fazem. Mas eu não vou falar o que você tem que fazer, mas com esse verso aqui você consegue fazer a distinção, distinguir aquilo que é bom para você e aquilo que não é, aquilo que é ruim e aquilo que é bom, entendeu? Então, estude esse verso, leia todos os dias. Então, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai, isso tem que estar na sua mente, meu amigo. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Pessoal, muito obrigado por hoje, pelos guerreiros que ficaram comigo até o final. Tem uma pergunta da Miriam. Tem uma pergunta? Perguntou qual que é a diferença entre pensamento disfuncional e pensamento automático. Tem uma pergunta aqui da Mary Jane. Vamos lá. Pensamentos disfuncionais e pensamentos automáticos. Dá para esclarecer? Então, pensamento automático. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Pensamento automático. Todos têm pensamento automático. Então, eles fluem espontaneamente na nossa mente. Então, eles estão mais ou menos... Se a gente for colocar um desenho de um iceberg, o iceberg é o gelo, aquela parte que fica na parte de cima, visível. Vamos dizer que esses são os pensamentos automáticos, eles são visíveis, eles são superficiais, eles são mais fáceis de a gente notar. E a parte de baixo são as crenças, né? Onde estão os pensamentos mais profundos. Então, pensamento automático, todos nós temos, tá? Só que o pensamento automático, ele tanto pode ser um pensamento funcional e um pensamento disfuncional. Agora, o pensamento disfuncional, ele faz parte do pensamento automático. Então, você pode ter um pensamento automático e não necessariamente ter um pensamento disfuncional. Então, quando eu chamo de pensamento disfuncional, eu estou chamando ele que é um pensamento disfuncional, é um pensamento distorcido, é um pensamento negativo, é um pensamento fraco. Ou seja, são pensamentos que vão me prejudicar de uma certa forma. E ele pode ou não ser automático. Pensamento disfuncional é um pensamento automático. Ele faz parte do pensamento automático. Todos nós temos pensamento automático. Então é bom que aqui minha equipe também vê se entende. Mas também. Nem todo pensamento automático é disfuncional. Nem todo pensamento automático é disfuncional, mas todas as pessoas que têm pensamento disfuncional têm um pensamento automático. Beleza? Deu. Deu para entender. Então, a Valéria. Pessoal, muito obrigado. Denise Ramiro, Mary Jane, Thiago Brandini, Thiago Loureiro, Valéria. Pessoal aí também do Instagram, muito obrigado. Pessoal, e compartilhe essa live para que alcance também mais pessoas que necessitem conhecer sobre o assunto,
saber mais sobre os pensamentos, como dominar, controlar os pensamentos. Beleza? Vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima semana. Até mais!